Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bendito é o nome do nosso Deus, Deus excelso, tremendo, poderoso, santo, que nos traz aqui mais uma vez, né? Esse Deus lindo que nos ama sem a gente merecer, né? Esse Deus lindo que nos ama só pela sua graça, né? Graça, favor que nós não merecemos, mas recebemos, porque o nosso Deus é amor, né? Ele não tem amor por nós, ele é o próprio amor, né? Jesus na terra como homem era o próprio amor encarnado, né? O próprio amor encarnado em forma de pessoas. Então é esse amor extraordinário que nos traz aqui mais uma vez, é esse amor extraordinário que nos aproxima de Deus, né? Porque por nós mesmos a gente nem faria isso. Se você quer saber a verdade, sabia disso? Que por nós mesmos a gente nem faria isso. Nós somos mau, coração duro, né? Nós somos coração que tem dificuldade para amar, nós temos dificuldade para perdoar, nós temos coração duro mesmo. Mas a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor cuida de nós e vai exercendo esse poder na nossa vida, vai quebrantando o nosso coração. O amor de Deus quebranta o nosso coração. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, nessa terça-feira, nessa quarta-feira, onde nós estamos no meio da semana, e bem propensos a estar cansado, bem propensos a estar se perguntando, né? Continuo, paro, o meio é complicado, né? Eu gosto do que fala Abacuque, o profeta Abacuque, quando ele faz a sua oração diante de Deus, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio do tempo, porque ele sabia muito bem que é fácil começar e também é fácil a gente se esforçar quando a gente consegue enxergar a linha de chegada, mas é difícil muitas vezes quando nós estamos no meio, né? Uma faculdade é muito bom quando você começa a faculdade, você começa animado, você começa impulsionado, né? Qualquer trabalho que você vai fazer no início é muito bom. Uma viagem, né? Uma viagem é muito bom, um passeio é muito bom. Ontem eu fiz um passeio e peço perdão até para você, porque eu não pude fazer a live, não tinha como eu fazer aonde eu estava, e então a saída é muito gostosa, né? A partida é muito bom, você tá animado, você tá cheio de forças, você tá com a sua energia lá em cima. Mas aí quando vai chegando no meio do caminho, assim, você já vai ficando meio, já olhando para os lados, meio cansativo, perguntando quanto tempo ainda falta para chegar, né? Eu vi como eu comecei do meio da viagem, olhar para o relógio, olhar para a quilometragem para saber quanto tempo ainda demorava, né? Mas quando eu avistei assim as placas da onde eu queria chegar, isso me animou, porque eu já estava chegando, e isso alegrou o meu coração, e eu quero profetizar isso na sua vida. Não desanime, não pare, não olhe para trás, não deixe que nada nessa vida venha querer fazer você parar no meio do caminho, querer você diminuir até a marcha, porque lá na frente, o que Deus tem para você, o que Deus tem preparado para você, vai valer muito a pena. Amém? Então essa é a minha palavra para você. Lá no final, você vai olhar e vai dizer assim: Senhor, obrigado por não ter me deixado desistir. Obrigado, Senhor, por não ter me deixado parar. E quando eu parei, ou quando eu quis desistir, o Senhor segurou nas minhas mãos, me sustentou, me trouxe de volta, me chamou de volta para a caminhada. E a palavra profética para a sua vida hoje é:
Deus não vai te deixar na beira do caminho. Deus não vai te deixar na beira do caminho. Deus vai segurar nas tuas mãos e vai te trazer de volta para a caminhada. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para ir até o final. Amém? Então fica com essa palavra no seu coração. Aquele que começou a boa obra é fiel para ir com você até o final. Deus não abandona ninguém no meio do caminho. Deus não deixa ninguém no meio do caminho. Não vai deixar ninguém para trás. Todos aqueles que estendem as suas mãos e diz: Senhor, leva-me, ó Deus querido, para o teu caminho, leva-me, ó Deus querido, na tua vontade, nos teus planos, o Senhor está pronto a estender as suas mãos também e nos tirar da nossa inércia, tirar do nosso cansaço, tirar da nossa falta de esperança e nos colocar de novo no caminho para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre o que Deus vem falando conosco todos esses dias, sobre presença de Deus, sobre intimidade com Deus, sobre uma vida totalmente controlada por Deus, uma vida no poder de Deus, andar no poder de Deus. Hoje o meu filho Gustavo mandou uma mensagem, disse: e aí, pai, tudo bem? Só na bênção, só vivendo os milagres de Deus? Aí eu disse: sim, só vivendo e andando no poder de Deus, andando na graça de Deus. E eu quero falar com você sobre isso, sobre a importância de você andar na presença de Deus, sobre a importância de você andar em intimidade com Deus, ter uma vida de intimidade, uma vida de aproximação com Deus. Isso vai fazer toda a diferença na tua trajetória. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Sabe, meus amados, às vezes as pessoas pensam que andar na presença de Deus, que andar no poder de Deus, que andar em intimidade com Deus, são pessoas que não erram. São pessoas que são, como a gente costuma dizer, santos. São pessoas que não têm pensamentos maus, que não têm desejos maus, que não têm más intenções. Isso seria muito bom se isso fosse verdade. Sabe? Que nós não tivéssemos esses pensamentos, que nós não tivéssemos esses desejos maus, que nós não tivéssemos más intenções. Seria muito bom que se a gente não pecasse. Mas a Bíblia, em nenhum momento, ela nos promete isso. Ela só nos promete isso quando nós já estivermos na glória com o Senhor. Só quando nós já estivermos na glória com o Senhor. Já estivermos vivendo na sua santidade eterna. Na eternidade de Deus. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui na terra, sujeitos aos nossos pensamentos, sujeito aos nossos desejos, sujeito à nossa natureza pecaminosa. Por isso que a Bíblia nos ensina que se nós acharmos que nós não temos pecados, nós já pecamos. Se eu achar que eu sou santo no sentido literal da palavra, no sentido que nós entendemos de um homem que não erra, de um homem que não peca, de uma mulher que não tem sentimentos ruins, que não tem desejos pecaminosos, não, é mentira. Ninguém consegue ser isso aqui na terra. O que nós conseguimos aqui na terra, e é promessa de Deus, é que se eu me chegar a Deus, Ele se chegará a mim.
E também que se eu me chegar a Deus, eu vou receber mais dele. Eu vou ser constrangido. Como a Bíblia diz, o amor de Deus me constrange. Você já andou do lado de alguém que te constrangeu? Eu não sei se já aconteceu isso com você. Mas andar do lado de pessoas nos constrange muitas vezes. E nos constrange para o bem. Eu já vi muitas pessoas andando comigo que eu sei que elas têm algumas atitudes que não condizem com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu prego. E por causa disso, por elas estarem junto comigo, elas se constrangem ao ponto de não fazerem aquilo que elas fariam em um tempo normal. Se elas estivessem andando com outras pessoas. Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para estar numa festa, numa chácara, com algumas pessoas, e eu vi pessoas que eu sei que fumava. Eu sei que gosta de tomar uma cerveja. Eu sei. Elas não são cristãs. Elas não são membros da minha igreja. E eu sei que elas faziam isso. Mas você sabe o que eu achava interessante? É que elas se afastavam de mim para fazer isso. Elas iam para outro lugar, eu via algumas até escondidas, fumando. Outras escondidas, tomando ali um gole de cerveja, tentando esconder o copo. Sabe por quê? Porque a minha presença, como pastor, como homem de Deus, constrangia aquelas pessoas. Deixa eu dizer para você, no nome precioso de Jesus de Nazaré, que nós possamos nos aproximar tanto dele, que nós possamos ser tão íntimos de Deus, de Jesus, e que o Espírito Santo seja tão sensível na nossa vida, que ele nos constranja, que venha nos constranger, que quando nós quisermos fazer, nós não vamos fazer, que quando vier a tentação, nós vamos resistir à tentação, porque o Espírito Santo está nos constrangendo. Que quando eu quiser fazer o mal, eu não o faça. Eu não o faça. Porque eu lembro do amor de Deus para minha vida. E ela me constrange. Que quando eu quiser mentir, eu não venha mentir, porque eu não minta, porque eu vou lembrar que Deus não mente para mim. E outra coisa que o Espírito Santo me fala aqui, para eu falar para você aqui agora. Quando você quiser fazer algo mediano, algo medíocre, algo pequeno, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem excelência, para Deus, para a obra de Deus, no servir a Deus, no seu relacionamento com Deus, foi um relacionamento medíocre, foi um relacionamento sem qualquer excelência. Lembre-se, eu quero que o Espírito Santo te constranja de uma forma muito poderosa, para que você se recorde, para que você se lembre que o amor de Deus para com você não é mediano, que o relacionamento que Deus quer com você não é um relacionamento de qualquer jeito. Ele não faz nada
com mediocridade, ele faz tudo com excelência. E quando você se sentir tentado, quando Satanás, quando o diabo, quando outras pessoas chegarem para você e disser assim, faz desse jeito mesmo, assim tá bom. Para que toda essa excelência? Para que ser tão carola com Deus? Para que ler a Bíblia? Para que ir na igreja? Para que ser fiel a Deus? Não precisa de tanto assim. Eu quero que você seja constrangido quando isso vier aos seus ouvidos, ao seu coração, ao ponto de você dizer não, eu preciso fazer o melhor para Deus, porque Deus faz o melhor para mim. Eu preciso fazer o melhor para Deus, porque eu não consigo fazer menos do que o melhor para Deus, porque quando eu olho para o meu relacionamento com Ele, eu vejo que Ele só faz o melhor para mim, e eu estou constrangido em não fazer o melhor para Ele. Amém? Então eu quero que você viva isso. Eu estou meditando hoje no Salmo de número 51. É um salmo muito lindo, muito poderoso, que ele nasce no coração de Davi, por causa de uma passagem que está lá em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Eu queria te convidar, eu queria te desafiar a ler Samuel, capítulo de número 11, você ler o 11, o 12, vai lendo. E você vai ver o porquê do Salmo 51. Lá no capítulo 11 de 2 Samuel, você vai ver o motivo pelo qual Davi precisou escrever, precisou cantar, precisou chorar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha cometido um grande erro. Ele tinha cometido um grande pecado. Ele tinha feito algo que tinha ofendido a Deus. Deus se ofendeu com a atitude de Davi. E Davi sabia que ele tinha errado. Davi sabia que ele tinha constrangido o coração de Deus. Davi sabia que ele precisava mudar, que ele precisava se arrepender, que ele precisava se consertar. Ei, deixa eu dizer para você, não é o quanto você peca, mas é o quanto você se arrepende, que traz a presença de Deus para a sua vida. Sabe? É o quanto você se arrepende. Não é o quanto você faz. É o quanto você demonstra isso diante de Deus. O seu arrependimento. Foi o arrependimento de Davi que trouxe de volta a presença de Deus. No Salmo 51 ele diz: Senhor, não tira de mim a tua presença, nem arranque de mim a alegria da sua salvação. Senhor, não me deixa sem a tua presença. Ei, deixa eu dizer algo aqui para você. O Espírito Santo quer estar com você. O Espírito Santo quer andar com você. Jesus quer ser referencial na sua vida. E eu quero falar algo aqui muito forte nesse momento. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Sabe, Deus não está preocupado em ficar medindo a força da nossa oração, o poder da nossa oração,
a quantidade de tempo que eu fico de joelhos orando. Deus não está preocupado em saber quantas vezes você vai para o monte orar, quantas noites você passa em vigília de oração. Deus não está preocupado em quantas vezes você vai para a igreja e canta as canções e levanta suas mãos. Deus está atento ao que tem dentro do teu coração. Deus está atento ao que exala do teu coração. Qual é o tipo de perfume que exala do teu coração? É isso que Deus está atento. Tem muita gente gastando horas de oração, gastando horas no monte, passando vigílias da noite. Tem gente que não sai de dentro da igreja. Tem gente que vive com as mãos levantadas cantando louvores, mas não agradam a Deus. Sabe por quê? Porque o que está dentro do coração cheira mal. Não tem perdão. Não tem misericórdia, não tem amor, não tem empatia para com o próximo, não conseguem nem mesmo olhar e perceber que Jesus está dizendo assim, amarás o Senhor vosso Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amará o próximo como você ama a si mesmo. Sabe qual é a maior adoração que eu posso dar a Deus? É amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Sabe qual é a maior adoração que chega diante de Deus? É quando Ele olha que eu tenho Ele acima de todas as coisas. É como Davi. Davi pecou. Davi errou. Davi cometeu crimes. Davi cometeu crimes. Mas ele, quando foi repreendido pelo profeta Natã, ele abaixou a cabeça e se arrependeu. E ele escreve o Salmo de número 51. E ele diz: Senhor, há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torne a dar a mim, Senhor, a alegria de ser um salvo no Senhor. Sabe, querido, eu quero encerrar essa live falando para você: aproxime-se de Deus, porque Ele quer se aproximar de você. Isso vai sim, não vai te tornar um santo, segundo o que nós entendemos, segundo as pessoas falam sobre santidade, de alguém que não erra, de alguém que não peca, de alguém que não tem pensamentos maus, de alguém que até pode cair na tentação e cometer um erro. Não, aproximar-se de Deus vai fazer você uma pessoa melhor. Você vai, como eu disse, se constranger por causa da presença de Deus na sua vida. E certamente você vai errar menos, pecar menos, você vai fazer menos coisas erradas. Isso eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Nos constrange. Davi, ele disse assim: Senhor,
o zelo do Senhor pela sua casa, pela sua obra, ele me constrange. É tão grande, é tão poderoso, é tão excelente, é tão lindo, que eu fico olhando e pensando, como eu vou fazer isso? Ele me constrange. Ei, eu quero que a intimidade que você vai ter com Deus seja tão forte, que comece a constranger as pessoas, que comece a constranger cada pessoa, e você vai começar a ver pessoas se aproximarem de Deus, sem você abrir a boca, só pela tua vida, só pelas suas atitudes, só pela sua forma de se portar. As pessoas vão querer se aproximar de Deus, porque vão dizer assim: a forma com que você se relaciona com Deus é tão linda, é tão excelente, que me constrange. Que me constrange. Você não vai precisar ficar insistindo para as pessoas irem na igreja com você. As pessoas vão querer conhecer a igreja que você frequenta, porque elas terão desejo de ser como você é. Como eu tenho dito, não é sobre religião, é sobre relacionamentos. Não é sobre regras, não é sobre cerimoniais, é sobre obediência, é sobre desejo de que o Senhor se agrade. Não é sobre o que os outros vão pensar, não é sobre receber aplausos, é sobre agradar o coração de Deus. É sobre agradar o coração de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Intimidade com Deus nos fortalece, nos santifica e nos fortalece. Você sabe por que Davi conseguiu chegar aonde ele chegou? Nunca foi por causa dele mesmo. Nunca foi por causa da santidade. Você sabe por que Davi conseguiu chegar a poder levar sobre si o título de um homem segundo o coração de Deus? Foi porque ele se constrangeu diante de Deus. Não era porque ele era santo. Deus não falava isso porque Davi era santo e não pecava. Mas Deus fazia isso, falou isso sobre Davi, porque a santidade de Deus constrangia Davi, ao ponto dele dizer: Senhor, o que é que eu fiz? O que eu fui fazer? O que eu fui capaz de fazer, Senhor? O que eu fui capaz de fazer? Isso constrangeu Davi de uma forma tão... Isso constrangeu Davi de uma forma tão poderosa, que ele disse: Senhor, não tire de mim a tua presença, não afaste de mim a tua presença. Não tire de mim a alegria de andar com o Senhor. E isso quebrantou o coração de Deus. E Davi recebeu as consequências. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Recebeu, sim. Mas deixa eu dizer para você, quando eu era criança, quantas vezes a minha mãe teve que me dar umas boas palmadas? Quantas vezes a minha mãe teve que tirar alguma coisa de mim? Quantas vezes a minha mãe
teve que me colocar de castigo. E naquele momento, sabe o que eu pensava? Eu odeio minha mãe. Eu odeio meu pai por ter me batido. Eu queria poder viver sozinho. Mas quando passava alguns minutos, passava algum tempo, eu voltava pro colo da mãe, eu voltava pro colo do meu pai, porque eu sabia que eu precisava deles. Porque eu sabia, por mais que tinha doído, por mais que tinha me feito sofrer, eu sabia que era eles que cuidavam de mim. Que era eles que poderiam me dar o melhor. E eu voltava para o colo do pai, e eu voltava para o colo da mãe, porque eu sabia que ali eu era cuidado e protegido. Ei, eu quero encerrar e orar com você agora. Não importa o tamanho dos teus erros, não importa o tamanho das suas falhas, deixa eu dizer algo para você. Volte para o colo do pai. Volte para a intimidade do pai. Você sabe, deixa eu encerrar aqui, senão eu vou falando, mas me veio aqui algo muito forte. Você sabe o que eu mais gostava? Era quando meu pai estava ainda deitado, às vezes pela manhã. Era difícil, porque eles levantavam muito cedo, mas isso aconteceu algumas vezes. E meu pai ainda na cama, e a gente lá na nossa cama, e ele nos chamava. Ele me chamava, ele disse: Irmã, vem pra cá, vem aqui, deita aqui com o pai. E eu deitava ali com meu pai, e ele começava a brincar comigo, e às vezes a gente brincava de luta, e a gente brincava de ele fazendo pergunta, e outra hora ele contava histórias para mim, da vida dele e tal, e a gente passava aqueles momentos ali de grande intimidade. E eu saía revigorado, eu achava, nossa. E eu quero dizer para você, e quando meu pai, e nós estávamos ali, não importava o que eu tinha feito, não importava se eu tinha feito alguma arte, se eu tinha ficado de castigo, se eu tinha apanhado. Não, ali não importava mais nada. Importava que meu pai estava comigo. E eu estava com ele. E a gente era amigos. Amigos. E hoje eu quero dizer para você, Jesus te chama para ir para o colo dele. Porque não importa o que você fez, vocês continuam amigos. Pai, no nome de Jesus, nós somos seres limitados, frágeis e pecadores. Mas nós temos um Deus forte, santo e poderoso, e que acima de tudo nos ama. E esse amor nos constrange. E esse amor, ele é tão intenso que ele sempre nos dá mais uma chance. Que ele sempre está aberto para nos colocar no colo quando nós estivermos precisando. É um Deus que nos orienta, que nos castiga sim, nos castiga no bom sentido da palavra, nos exortando, nos mostrando o melhor caminho, mas que o mais importante de tudo, está sempre conosco. Se estivermos no deserto, passando pelas nossas aflições, consequências de nossos erros, o Senhor conosco está. Se estamos nos vales da vida,
sofrendo por causa das nossas transgressões, das nossas escolhas erradas, o Senhor está conosco. Se também estivermos no topo da montanha, com os braços levantados, dizendo: muito obrigado, Senhor, por eu ter podido chegar até aqui, por o Senhor ter me trazido até esse lugar, o Senhor também estará conosco. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Amanhã, quinta-feira, a gente vai voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre essa presença de Deus e sobre essa intimidade com Deus. Amém? Hoje, 20 horas, noite do encontro, vai ser assim extraordinário, eu não tenho dúvida. Tem um homem de Deus ministrando a palavra e nós vamos lá para exalar o perfume de Cristo nas narinas de Deus. Amém? Pare para pensar sobre isso. A sua adoração está fazendo isso? Deixa eu tirar um print aqui. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe o coração de vocês, as suas vidas, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Perdão. Deus abençoe. Passe essa live para um monte de gente. Vambora, que tem muita coisa para Deus fazer em nós, por nós e através de nós. Amém? Obrigado a todos. Que Deus em Cristo Jesus esteja com vocês, conosco.